Estamos começando mais um episódio do Ação e Meio Ambiente. Seguindo a nossa série sobre a terceira Mostra São Paulo de Fotografia, hoje nós vamos mostrar o trabalho de outros artistas e vamos debater intolerância, segurança pública, além de discutir o papel da fotografia nos dias de hoje. Vamos lá? A fotografia, assim, pelo menos a fotografia que eu pratico, que eu me interesso, é uma fotografia que ela tenta lidar com essas questões, né? Ela tenta falar de questões sociais, de questões políticas e fazer as pessoas olharem, né? Eu acho que esse trabalho das guaritas, ele começou muito nesse sentido. Eu fotografava elas muito de frente, todas da mesma postura, da mesma posição, era quase como um convite, ó, olha para isso, essas guaritas são produzidas e fabricadas, então elas têm uma base estrutural que é semelhante, elas têm um diâmetro, uma altura, uma composição arquitetônica até que é muito semelhante, mas que depois que elas vão para a rua, elas acabam também sendo transformadas pelos ocupantes. E pensar também assim, quem são essas pessoas que trabalham aqui, né? Qual é a real necessidade disso? Por que a gente tem que ter isso na rua, né? Se você tem uma polícia, né? Você tem toda aí uma parafernália do Estado que deveria promover segurança, só que ao mesmo tempo a gente paga os impostos, né, para ter isso e tudo, e ao mesmo tempo a gente tem que se organizar como sociedade civil para contratar um serviço que é privado para ter pelo menos uma sensação, que eu acho que a questão muito aí, muitas vezes não é de segurança real, é muito de uma sensação de que você agora está seguro. Eles estão ali para olhar o que está acontecendo na rua e avisar a polícia, né, se alguma coisa acontecer. Esse cara está assumindo o risco por você, né, teoricamente. É um cara que se coloca ali na rua para cuidar do seu patrimônio e coloca o corpo ali para ser o primeiro a receber qualquer tipo de agressão, né? Então, esse é o emprego dele. Essa ideia que a gente tem de que se o espaço está vazio, ele é inseguro. Se a gente está andando na rua e vê mais alguém, e vê alguém que está, principalmente alguém que a gente conhece, porque na verdade esses guardas muitas vezes trabalham, eu conversei com guardas que estão há 30, 25 anos, na mesma rua, conhecem todos os moradores, então tem essa sensação de, tipo, esse cara eu confio, esse cara eu conheço. Os guardas de rua só, com essas guaritas, né, é quase que uma organização familiar, né? Muitos deles se conhecem, são primos, são tios, são irmãos, e um vai dando ponto para o outro. Normalmente você tem um guarda que cuida de 5 ou 6 guaritas, ele cuida de 2 ou 4 ruas, e ele que é a pessoa de confiança que vai contratar os outros guardas. Mas o que acontece? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo começou um movimento hoje que eu acho que é interessante no sentido de tentar ver quem são essas pessoas, de tentar oficializar essa profissão. Mas que ao mesmo tempo que é interessante do ponto de vista de regulamentar os guardas e tudo isso, é um movimento estranho, né? De, tipo, vamos deixar isso ainda mais profissional. É quase que, que bom que eles estão cuidando daquelas ruas, então a gente não precisa cuidar tanto, né? Mas qual que é esse movimento? Hoje a Secretaria de Segurança Pública está cadastrando todas as guaritas, cadastrando os guardas, então eles recebem crachás. Eles passam na delegacia uma vez por mês para confirmar que eles ainda estão naquele ponto e recebem um treinamento, umas palestras. Acho que em toda a minha pesquisa, não só das guaritas, mas em toda a minha pesquisa, sempre tem essa questão do choque de espaços, assim, né? E que daí eu acho que a questão da segurança pública entra muito forte nesse trabalho das guaritas, né? O que é público, o que é meu, o que é o meu direito, o que é o que o Estado deve prover, e o que é privado, e até onde esse privado pode entrar na esfera pública, né? Porque ao mesmo tempo também, a hora que você começa a contratar guardas e pôr eles na rua, de certa forma você está tomando conta do espaço público. Ou se muitas vezes as ruas começam a ser fechadas também, né? Tem ruas hoje que eu tenho muita dificuldade de entrar para fotografar, porque simplesmente o cara pôs uma cancela, e se eu não tenho alguém que eu conheço ali para entrar, eu não posso entrar, né? Então, num primeiro momento eu pensei, olhando essa estrutura, a gente já consegue ver muita coisa. Mas daí eu comecei conversando com os guardas e pesquisando e ver que a trama é muito maior, de relacionamento pessoal, né? E aí, eu acho que olhando o espaço dele, da guarita, e como ele ocupa esse espaço, eu estou conseguindo trazer uma humanidade para esse trabalho. No sentido de, tipo, quem é essa personagem? Quem é essa pessoa, né?
E não só, e o interessante também que eu acho que isso traz é que esse espaço ele é dividido entre 3, 4 guardas que vão trabalhando em turnos. Né? Então ele é um espaço que vai virando íntimo, mas ao mesmo tempo é coletivo. O trabalho de fotografia também transforma a gente, quem produz. Né? E para mim a grande transformação desse trabalho foi conhecer os guardas, sabe? Foi conhecer e saber a história deles. E saber que sabe, é pai de família, é gente que está ali, é gente que trabalha 12 horas por dia, muitas vezes no turno da noite, né? E que está ali pondo o peito à prova. O trabalho do Elizabeth, que é um trabalho sobre as personalidades da cidade dos anos 80. E a gente separou as Polaroids, fazendo esse resgate das personalidades da cidade, pessoas que fazem a cidade acontecer. Há 30 anos atrás, com aquela roupa de época, com aquele cabelo de época, assim, é muito legal. Na minha época, você tinha que bater um Polaroid antes para você ver se a sua exposição, se a sua luz estava bonita, se, sabe, a composição. Essa era um digital, ou seja, era através do Polaroid. E eu tinha guardado alguns Polaroids e estava justamente nessa caixa mexendo e daí saiu a ideia de fazer. Assim, o negócio é ver a imagem porque ela é como fetiche pequenininha, sabe? Antigamente, quando você fotografava gente importante, a pessoa queria isso, sabe, esse souvenir. E aí a lenda de vários fotógrafos, tem fotógrafos, diz a lenda que o Nick Knight, por exemplo, ele olha Polaroid e bota para cá, ele não deixa ninguém olhava, né, na época, não existe mais isso. Então, assim, é um fetiche. A melhor coisa do mundo era isso, é esse poder que o fotógrafo tinha, que hoje não tem mais. O fotógrafo chegava assim, ó, fazia um set, fazia, né, com as suas luzes, lambia aquela cola do filme, fechava o filme, olhava para trás. Tinha aquele entourage que acompanhava, falava, vocês viram? Ó, então amanhã eu passo lá com os contatos para vocês verem o que é. O uso da fotografia mudou. Você entendeu? Assim, ó, essa coisa assim, tanto faz quem você pegar a sua máquina aqui, tirar uma foto, a pessoa vai falar, deixa eu ver se ficou boa. Você entendeu? Assim, ó, o anseio, não gostei de mim. O anseio é mais um diário público. O nome no Instagram, a Mônica Maia, que também curou a mostra com a gente, ela já vinha fazendo alguma ação nesse sentido, ela detectou já há um ano atrás essa explosão, esse fenômeno, né? E nós já havíamos feito uma exposição com o Instagram no Armazém Piola e aí ela veio com essa proposta. Pessoas que souberam rapidamente desse concurso eram pessoas do meio da fotografia ou apaixonados por fotografia ou outras profissões, mas ligadas à fotografia. Então a qualidade das fotos assustou, de boa. O concurso tomou uma proporção grande, nós quando fechamos a mostra, tínhamos 5.900 fotos inscritas. E aí aquele problemão, né? Como escolher uma? Aí fizemos 2 fóruns de votação. Os curadores da mostra fizeram a primeira seleção, tiraram 30 finalistas. As 30 finalistas nós ampliamos e encaminhamos para 5 jurados
cópias em papel, para que eles pudessem espalhar e ver, comparar, eu acho que e voltou com notas, e aí tabulamos, e para nossa felicidade não teve empate. Pensando na foto, que é uma coisa meio vertical, em São Paulo é uma coisa que você não vê o horizonte, né? Você está sempre meio encapsulado pelos prédios, mas ao mesmo tempo tem uma força, assim, né? A gente está colocando a cabeça para fora d'água e sei lá, e navegando assim nesse mar louco que é São Paulo. Tem uma beleza e tal. E é uma cidade que te exige uma atitude, uma opinião, sabe? Eu acho que é isso. E eu acho que as pessoas que participam desenvolvem um olhar também sobre a cidade, acabam com os seus telefones, né? O telefone hoje é o repórter fotográfico dos dias de hoje. Que ninguém está com uma câmera 24 horas por dia, mas com o telefone a pessoa está. E esse fenômeno é que você hoje, você se torna um repórter, quer queira ou não. A melhor câmera é aquela que está sempre com você, e eu acho que o celular trouxe isso. O celular com resolução agora, os primeiros não eram tão legais. Eu acho que juntou a resolução dos celulares, das câmeras de celulares, mais a possibilidade de compartilhar em rede social. E agora, além disso, até você traz de novo para o mundo físico, né? Então, a resolução você publica em livro, revista, faz cópia. Então, virou uma ferramenta muito forte da fotografia. Quando você está com o celular, você não está com a câmera, você flui com mais facilidade. Você não é aquele personagem de fotógrafo que já carrega um monte de significado, sabe? Então, acho que tudo que um fotógrafo às vezes quer é ficar mais invisível. Você é menos pretensioso com o celular, né? Você fica mais, assim, disfarçado, entendeu? Isso eu acho que é legal, né? É bom. Quem vive a fotografia, tem que viver essas várias plataformas, seja vídeo, seja celular, seja o que inventarem daqui a pouco. O celular veio para ficar, essa coisa da instantaneidade, que aliás me lembra muito a década de 60, 70, quando as maquininhas instantâneas, maquininha de bolso, né? Foi uma primeira massificação da fotografia, foi a maquininha instantânea. A gente de novo agora volta para uma outra massificação absurda no bolso de todo mundo agora, por causa dessa possibilidade da instantaneidade. Depois do intervalo, vamos falar sobre o trabalho de Carlos Dadorian. Vamos agora ver o premiado trabalho de Carlos Dadorian sobre a intolerância. Essa é uma obra que eu acho que ela foi feita para trazer reflexão. E para trazer reflexão, num caso como esse, eu achei que cobrir uma sala com lambe-lambe. Lambe-lambe é a linguagem, né? Esse cartaz colado na parede é uma linguagem super São Paulo, acho que é a cara de São Paulo, é a cara do mundo contemporâneo hoje. Tirar o sapato é para nós nos desarmarmos durante uma situação, porque isso está passando, isso chegou na nossa televisão, chegou na nossa internet, chegou em tudo quanto é canto. Mas nós temos que tomar uma atitude também, não é só ficarmos de ouvintes nessa situação. Então nós temos que participar, discutindo, falando sobre o tema. E a história da lâmpada, ela veio para fazer uma reflexão, né? Isso aqui
A lâmpada, ela veio para nos iluminar, ela sempre ilumina. Ela não foi feita para ser quebrada na cara de ninguém. E também veio para trazer nos tirar da escuridão mesmo. Quando eu resolvi fazer o trabalho, eu falei assim, não vou ficar só no lambe-lambe da Avenida Paulista. Eu quero pegar um pouco do fato histórico. Então eu lembrei, mas todo mundo que era preso em campos de concentração recebia uma identificação, né? Os judeus, a estrela de Davi amarela, os homossexuais, um triângulo rosa. Daí eu fiz o filme, fazendo a menção ao triângulo rosa. Que essa classificação, esse episódio como um todo já é um absurdo, o nazismo, né? Só que os homossexuais, primeiro, eram dentro do campo de concentração, e por terem um triângulo rosa, eram os caras que primeiro iam para os testes médicos daqueles malucos lá que vamos testar a purificação da raça. Ah, pega ali um triângulo rosa que nós vamos... Né? E muitos morreram assim. E eu coloquei uma música como fundo, que foi uma música composta por Khatchatu Avetian, que é um armênio, que ele fez um oratório em homenagem às vítimas do genocídio armênio, que até hoje não é reconhecido pela história, e que também foi um ato de intolerância. Esse trabalho ele fala sobre a diversidade. Isso pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo. Esses ataques, por enquanto, ainda são pontuais, né? Nós não podemos deixar que esses ataques sejam uma rotina. Tem que ter uma punição. São Paulo tem a vocação da diversidade, não é a vocação da intolerância. São Paulo é uma cidade tolerante. Então isso não pode denegrir a imagem de São Paulo. São Paulo é uma cidade do mundo. E eu tive uma grata surpresa também no dia da abertura, foi que um amigo meu, por um acaso, ele trouxe uma das primeiras vítimas do ataque na Avenida Paulista, que foi a da lâmpada. Como eu disse, depois eu falei para ele, para mim foi uma honra ter você aqui. Peço desculpas, infelizmente, isso tudo aconteceu, e já que aconteceu e nós não podemos mudar o passado, vamos tentar pelo menos alertar para o futuro. Tá cheio de pequenas histórias, né? Porque a grande vontade nossa como fotógrafo, é que as pessoas vejam e que esse trabalho levante alguma discussão, né? E que as pessoas reflitam quando olham esse trabalho. Se não me engano, o Hakim Bey, que é um autor anarquista, ele tem essa ideia do terrorismo poético, que é basicamente são pequenas ações no dia a dia, mudam a chave da forma como você está acostumado a perceber essa realidade. Você não está indo ali para ver uma galeria, por exemplo, para ver uma exposição. Está no seu cotidiano e de repente aquilo te chama a atenção. Se depara com aquilo e olha e fala, pô, né? O que é isso? O que isso está fazendo aqui, né? O fato de você deslocar isso e refletir naquele momento, então essa possibilidade de refletir sobre algum acontecimento, eu acho que é um pouco a missão cumprida, assim, da mostra, como papel até de discussão da cidade. Uma pessoa que olha aquilo ali e me percebe aquilo ali, como esse contraste, como essa diferença, e que percebe isso não só como mais uma foto colada na parede, mas como algo que causa um certo estranhamento e uma emoção, né? Aí você vê que a obra, acho que o ciclo se completou. Que eu estou fazendo um pedacinho, eu estou contando um pedacinho desse tamanho da história de São Paulo, né? E aí você tem o trabalho dos Garapa contando outro pedacinho, você tem um trabalho de uma série de outros fotógrafos que estão aqui na mostra e que vão contando outros pedacinhos, né? E quem sabe assim a gente consiga entender um pouco melhor a cidade, né? Eu acho que São Paulo tem problema e tem solução, né? Por isso que isso que faz de São Paulo essa cidade fascinante, né? Porque um projeto concluído perde a graça. A arte, de certa forma, está aí para despertar as pessoas, né? E ela tem para oferecer muito mais do que a gente acha que ela tem. A gente tem que vir e ver. Chegamos ao fim de nossa série sobre a terceira Mostra São Paulo de Fotografia. Agora que você a conhece, mostre seu ponto de vista sobre a cidade. Inscreva os seus trabalhos. E nos vemos no próximo episódio do Ação e Meio Ambiente.